Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio. Maria de Fátima Miranda. Sim, para darmos continuidade a essa nossa conversa sobre essa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e entramos agora no tópico Impotência dos Detratores. Então, dentro dessa nossa conversa, chegamos agora com o nosso reforço. Sim. De Eduardo Araújo, que também está conosco nesse nosso encontro. Olá, prezados amigos, uma alegria estar aqui ao lado de Aloísio Guigino, Maria de Fátima Miranda. E de vocês, é claro. Pensei que ia esquecer. Não. Então, nós estamos dando início a esse tópico, Impotência dos Detratores, e aqui nós temos uma primeira pergunta que Kardec coloca como aquilo que dará margem ao esclarecimento que vem em seguida. Então aqui é chamado de visitante, né? Então vem aqui o visitante que diz o seguinte: convenho que entre os detratores do Espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Então é uma pergunta que não coloca todos no mesmo patamar. Existem aqueles que são inconscientes e tem aqueles que têm realmente um valor, mas que ainda têm dúvidas, ainda necessitam de maiores esclarecimentos. E Kardec, respondendo a essa questão, nos diz o seguinte: não o contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta com as suas fileiras, em suas fileiras, muitos homens de não menos valor, de não menos real valor. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudo. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes, com todo respeito às mulheres, né? Ele continua: um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o Espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorrem para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno de atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisto alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Pausa. Então vamos fazer uma pausa, porque aqui já tem muito material para a gente conversar a respeito. Alguma observação, Eduardo? Não, essa questão aqui é muito complexa, né? Porque Kardec já começa dizendo o seguinte: eu não contesto, absolutamente. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras com muitos homens de não menos real valor. E até a Miranda citou as mulheres, né? Porque naquele contexto da história da humanidade, as mulheres não tinham, né, as possibilidades que elas têm hoje. E olha que nós estávamos falando de Europa. Sim, né, de século França. XIX.
Depois do iluminismo, mas Allan né? Kardec, ele foi um dos grandes defensores, né, da igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, né? Que isso fique aí bem claro, que ele já defendia isso de forma veemente, mas naquele momento ainda assim as mulheres não tinham a projeção que os homens, né, de saber tinham naquela época, porque elas não tinham as mesmas possibilidades. Mas Kardec deixa claro para ele que o espiritismo naquele momento já era estudado por pessoas de alto valor, né, de alto reconhecimento, seja dentro da ciência acadêmica, da ciência de pesquisa, e que isso comprovaria a seriedade do espiritismo e dos fenômenos estudados. Sim. Existe uma coisa muito interessante aqui, se nós nos reportarmos e transportarmos esta situação vivenciada por Kardec naquela época e pelo espiritismo naquela época, quando ele iniciou a sua caminhada, nós vemos que todo grupo que se depara com uma ideia nova ou com uma proposta nova, você vai encontrar aqueles que são contra porque são contra. Mas não tem, só contra. Certo? Tem até uma brincadeira, né, de um indivíduo que é náufrago, que nadou, chegou a uma praia e foi atendido pelos nativos, né? E ele olhou e a primeira pergunta que ele fez: "Ai, governo, sou contra." Certo? Então, ele nem sabia onde estava, certo? Mas era contra. Então existem as pessoas que são contra, certo? Em qualquer situação. E existem aquelas outras que se deparam com uma coisa nova e procuram conhecê-la melhor antes de se posicionarem. Tá? E existem aquelas que, mesmo se debruçando e tentando alcançar o conteúdo que lhe é apresentado, não conseguem alcançar o valor desse conteúdo. E ainda são indecisos, e pela indecisão não são favoráveis. Muitas vezes não são contra, mas não são favoráveis. Então, Kardec coloca aqui uma coisa, que é uma ideia, uma chamada que é muito interessante. É uma ideia que resiste a tantos assaltos e que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não estará provando a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma, porque se não tiver uma consistência, se não tiver uma firmeza naquelas propostas que são apresentadas, ela não resiste, certo? E é derrubada com relativa facilidade, né? Então isso nós não precisamos apenas nos ater, como o Eduardo chamou a atenção, a uma fase em que o pensamento humano ainda era bastante incompleto. Mas se nós nos reportarmos para os dias de hoje, continuamos com as mesmas dificuldades diante das ideias novas. Sempre foi assim na humanidade. Nós tivemos homens sábios que foram condenados à morte por afirmarem, por exemplo, que a Terra era redonda. É o Galileu. Certo? Por afirmarem outros aspectos, certo? Que hoje em dia, para nós, são vulgares no sentido de que todos nós sabemos, né? Houve a vulgarização. A vulgarização não é algo que diminui o valor, mas sim algo que alcança a todos com uma segurança, uma presença, certo? De todos, que hoje em dia nós sabemos que a Terra é redonda e todo mundo sabe disso, certo? Então, isto é que ele chama a atenção, e essa ideia que resiste a tantos assaltos, a tantos detratores e continua vigorando. Nós temos a doutrina dos espíritos com 175 anos, não é isso? 1857. 175 anos. Eu estou bom de conta, hein? 175 anos. E, no entanto, ela permanece, certo? Incólume. Certo? A base da doutrina é inalterável. Né? Mesmo porque ela foi desenvolvida com uma solidez e uma profundidade, Kardec fala, quando a ciência provar algo que a doutrina espírita, o espiritismo vai acompanhar a ciência, porque a base não vai ser alterada.
O que a ciência trouxer a nível de corroborar com a base vai crescer junto com a doutrina. Esse aspecto a gente tem que olhar com muito cuidado Sim. e muito carinho, né? E muita atenção. Porque nós sabemos que a ciência, basicamente, ela é uma ciência que está ligada aos episódios materiais. Sim, tá? Sim. E a doutrina, ela está baseada em episódios espirituais. Interessante, você está falando isso, eu estou lembrando, porque não, quando isso acontecer, nós ficamos imaginando a nível seguinte, não é que a ciência vai ser contra o espiritismo, mas ela pode vir com uma nomenclatura que não está na base espírita, Sim. mas sem um contrário de ideias, porque se tiver contrário de ideias não tem coerência com a doutrina. Pois é, então essa afirmativa que nós tiramos, certo, da fala de Kardec, certo? É quando a ciência provar alguma coisa que a doutrina dos espíritos não contemple, certo? Fique com o que a ciência provar. Mas o problema é que a ciência está totalmente voltada para os efeitos e os episódios e os fenômenos materiais, e não para os fenômenos, efeitos e episódios espirituais. Kardec, ele teve, os espíritos, claro, eles estavam preparados para isso, e Kardec igualmente. Tanto que fica difícil você saber quem é mais inteligente, quem pergunta ou quem responde, porque os dois se nivelam. A arte de perguntar não é para qualquer um. Não é? Então, o Livro dos Espíritos, organizado em perguntas, nos faz ver que quem pergunta está no mesmo nível de quem responde. Então, nós sabemos que Kardec fez as perguntas e os Espíritos responderam. Mas, quando ele elaborou essas perguntas, ele deixou também muito claro, quando nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito, ele diz assim, que o Espiritismo é a ciência nova. Ele não coloca a doutrina espírita como uma ciência nova. E lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar o estudo detalhado que ele fez das leis naturais. Então, qualquer coisa que a doutrina espírita apresente, tudo que a doutrina espírita apresenta está calçado nas leis naturais. E qualquer coisa que a ciência, qualquer ciência que o homem busque desenvolver e aperfeiçoar na Terra, ele só vai ter coerência com o verdadeiro se também tiver calçado, né, nas leis naturais. Mas quando nós pegamos as leis naturais no Livro dos Espíritos, nós vemos que elas dizem respeito a sentimentos. Sim. Dizem respeito a comportamentos psíquicos e não materiais. Certo? Porque quando a gente pega as leis naturais, as leis de Deus, certo? Elas abrangem a natureza também, tá? Mas explicam o material, não é? Mas está calçado no espiritual. Então, quando a gente fala, ouve, estuda, busca entender a doutrina dos espíritos, nós temos que dar um enfoque sobre o aspecto espiritual. Sim. Porque a doutrina dos espíritos, ela vem com aspectos morais, certo? E não materiais. Mesmo porque o material é transitório. Transitório. E, além do mais, a ciência material, ela, para aceitar um fato, isso aí nós já repetimos aqui em outras ocasiões, mas para aceitar um fato, essa experiência ela pode ser repetida várias vezes quando nós quisermos repetir e terá sempre o mesmo resultado. Então, isto é a ciência material. Tá certo? Mas quando nós nos reportamos à ciência espiritual, nós estamos lidando com individualidades, nós estamos lidando com pensamentos que são diferentes. E tem livre-arbítrio. E tem o livre-arbítrio, certo? Então, não necessariamente serão repetidas as experiências e, consequentemente, os resultados, certo? Sim. Porque estarão envolvidos aí seres inteligentes com o livre-arbítrio, como você lembrou, certo? Então, é uma ciência diferente, certo? É uma ciência diferente. Então, isso tudo nós estamos falando como um alerta para que nós reflitamos quando nós ouvimos esta colocação. Quando a ciência demonstrar que alguma coisa não está correta na doutrina,
Abrace a ciência. Ele falou. Mas que ciência é essa? Pois é, tem que ser essa ciência que trata daquilo que é transcendente. Pois é, do transcendente. É por isso que o Raul Teixeira ele tinha uma fala que dizia assim, que nós temos que ficar atentos para que da nossa parte não venhamos acolchambrar a doutrina espírita, que é fazer certas enxertias querendo calçar naquilo que a doutrina tem como base. É o que é o normal de acontecer, né? Isso aí. Quando nós queremos demonstrar alguma coisa, nós buscamos argumentos que deem respaldo à nossa teoria. É isso aí. Não é bem assim. E na realidade não é assim, porque os espíritos trouxeram revelações que existem muito antes da humanidade terrena e imaginar que um dia teria acesso a ela. Então eu acho que ficou claro esse ponto, né? Vamos em frente? Pausamos onde mesmo? Vamos lá. Nós paramos em transformá-las, Isto se tem dado... Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, não estão nos desígnios de Deus para que se cumpra a lei do progresso da humanidade. Chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Então isso aí é outro ponto que é importante, né? Quer comentar? Porque ele aqui vai lembrando para nós que essas ideias novas, toda ideia nova que tende a revolucionar, não é? Que tende a colocar por terra determinados obstáculos, vai ferir interesses. Inferindo esses interesses, vai se tentar de alguma forma parar a sua marcha, mas isso... Essa necessidade de revolução, até para que o novo chegue, faz parte da lei de progresso. E os desígnios de Deus vai se cumprir. E da lei de destruição. Pois é. Porque a lei de destruição, que é uma das leis naturais, ela tem o significado da transformação. Da desconstrução de coisas que não eram... Não é o aniquilamento. É isso aí. É a desconstrução ou a transformação. Isso mesmo. Então, e a ideia nova, ela sempre promove e provoca oposição. E o novo sempre vem. O novo sempre vem. Porque é a lei do progresso que é inexorável. Certo? E está ligada ao processo evolutivo das reencarnações. Então, Perfeito. É natural que seja assim. Porque o homem, ele migra de um estado para o outro justamente para fazer esse aprendizado. Então, Sexto parágrafo. Essa impotência. A Gênero vai ler? Não, vai lá. Ah, meu Deus. Manda ver que eu tô sem óculos. Ele hoje está sem óculos. Ele não enxerga nada. Esqueci de novo. Meu Deus. Ele não enxerga nada. Tem que arranjar um pendurador de óculos para ele. Esqueci. Vamos lá. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova primeiramente, como já se sabe, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convenientes. Ela dimana ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. Aqui já tem alguma coisa a ser comentado profundamente, né? Que é um diabo que até Deus ele derruba. Que negócio é esse? Existe um estudo muito interessante que a gente recomenda que todos que leiam. Está o capítulo 3 de A Gênese, já, quando ele fala de a origem do mal. Já, capítulo 3 de A Gênese. E ele, Kardec, com o seu bom senso, com a sua versatilidade, a sua lógica, ele coloca o raciocínio com relação a uma tendência que nós todos temos, né? Toda vez que nós nos deparamos com alguma coisa que não nos agrada, nós temos que achar um culpado, tá certo? E esse culpado, no caso aqui da parte espiritual, nada mais é do que o demônio, né? Então Kardec ali desenvolve um estudo que é interessantíssimo, certo? E é totalmente racional e lógico, certo? Porque ele diz, se houvesse um ser tão poderoso
certo? Que, quanto Deus, quem o criou? Então, se Deus criou este ser, tem alguma coisa errada. Este ser é mais poderoso, é igual ou menos poderoso que Deus? E vamos por aí. Sabe? Eu não vou desenvolver aqui, porque esse capítulo é interessantíssimo, eu estou só despertando a curiosidade de todos para que leiam a respeito. Mas uma coisa é sempre lógica, é que nós sempre procuramos um culpado fora de nós, das coisas que não nos agradam. Tá? Vamos ouvir aí a palavra do psicólogo, que conhece bem essa questão. Muitas pessoas, né, se surpreendem quando conhecem o Espiritismo. Existe muita ignorância por parte de algumas pessoas, hoje em dia menos, mas ainda existe em relação ao que realmente é o Espiritismo. Há uma confusão, uns acham que misturam com religiões afro-brasileiras, que, claro, nós respeitamos muito, mas são diferentes, né? A Umbanda é Umbanda, o Candomblé é o Candomblé, o Espiritismo é o Espiritismo, tem suas práticas de formas diferenciadas. Outros acreditam realmente de que as doutrinas espiritualistas, como o Espiritismo, a Umbanda, são coisas demoníacas. E quando elas realmente conhecem, né, sobretudo no que diz respeito ao Espiritismo, que é o nosso foco aqui, elas percebem que não é exatamente como falavam para elas. A própria questão do diabo, que muitas acreditam firmemente que sim, as manifestações espíritas são oriundas do demônio, quando elas chegam a uma casa espírita e começam... eu já vi várias pessoas entrando muito assustadas numa casa espírita, né, no momento de dificuldade, que aí um familiar convence, aí a pessoa entra assim apavorada, com medo se vai encontrar alguma coisa diferente. E aí elas começam a ouvir uma palestra, elas ficam assim espantadas, porque a lógica, né, eu acho que a grande força do Espiritismo reside na racionalidade. Eu já falei aqui de outras vezes, né, uma colega na faculdade de psicologia, ela é ateísta, ela me falou: olha, Eduardo, eu devo confessar a você que, apesar de eu não acreditar em Deus, o que o Espiritismo fala, né, aquilo que vocês defendem, tem racionalidade. Apesar de eu não acreditar, eu devo dizer que me interessa ouvi-lo. Mas é isso, todos que se dignam sem aquele estado do crítico, né, de estudar a doutrina, de conhecer a doutrina, vai ver a racionalidade dela e o quanto aquilo que ela prega torna o homem um ser humano melhor. Então só tem uma saída, é nós estudarmos a doutrina. Sim. Para entendermos a proposta que nos vem da espiritualidade, porque o Espiritismo não é uma filosofia, uma doutrina criada pelo homem. Veio da espiritualidade para dar mais esclarecimentos com relação aos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Por isso esse livro, o que é o Espiritismo, é tão importante. E por isso Allan Kardec recomendava ele. Porque a pessoa que não conhece, lendo este livro, ela vai ter uma outra visão sobre o que é o Espiritismo. E esse livro ele foi elaborado justamente para abordar as dúvidas surgidas quando do Espiritismo. E essas dúvidas persistirão e continuarão conosco até a próxima semana, quando nos encontraremos, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Qualquer dúvida, ligue para Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduzirá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta para mais um programa Luz na Penumbra. Revista Espírita, ano ímpar, março de 1859. Ainda estamos aqui caminhando lentamente. Do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro. Boa noite a todos, juntos mais uma vez. E do meu lado esquerdo, ele, Francisco de Assis. Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Opa, isso aí, muita paz e muita luz sempre para todos nós, né? Amém. Então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada ficou faltando a gente dar uma nota referente à última pergunta que o Allan Kardec tinha feito ao senhor Hitote, chefe tahitiano, né? Nós vamos trazer daqui a pouquinho. Antes, porém, contudo, todavia, precisamos falar do telefone 3386-1422, que é o do Clube da Fraternidade. É uma forma de você se associar à Rádio Rio de Janeiro. Quem puder, obviamente, fazer alguma contribuição à rádio. Lembrando que lá no site, Bill, Rádio Rio de Janeiro.digital, nós temos uma tela muito bacana também, que é com relação às contas, os Pix também, que também é uma forma de você ajudar a Rádio Rio de Janeiro, né? Então, lá no site a gente tem todas as informações, e nesse telefone nós temos a possibilidade de mandar um WhatsApp ou de ligar também, conversarmos aqui com a nossa galerinha do administrativo que vai te atender sempre numa boa, claro, horário comercial, né? Sem dúvida. No Pix você pode ajudar de qualquer forma, quanto você puder, né? No boleto ainda tem um mínimo ali por conta do banco, enfim, as taxas bancárias. O boleto tem toda uma despesa e tudo mais e tal. O Pix é a maneira mais fácil hoje em dia de você ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar a levar essa mensagem de consolo, a doutrina espírita, que tem salvado muitas pessoas, e a gente sabe disso, porque ouvimos isso em todos os programas, as pessoas agradecendo, muito embora ainda que não sejam faladas nos programas ao vivo, né? Mas a gente pode ler essas observações nas transmissões no YouTube, nas transmissões pelas mídias sociais, né? E é super importante uma coisa aqui, você curtir as transmissões dos programas ao vivo lá no YouTube, para que o YouTube possa reverberar essa mensagem, reverberar, né, essa consolação que Jesus traz para todos nós através da doutrina espírita, não é isso, Bill? Perfeito, perfeito. O famoso algoritmo do YouTube que vai impulsionar cada vez mais as ondas através do YouTube, através do Facebook, ou seja, quanto mais casas nós alcançarmos, mais pessoas serão também beneficiadas pela espiritualidade. Não é isso, assim, Francisco? Uma vez que saímos do rádio, né, quer dizer, não saímos por completo, mas expandimos também para a internet, né, a chance de aumentar o alcance se torna maior. Sim, com certeza, né? O rádio se reinventou, né, ao longo desses anos. Inclusive, nós estamos aqui, né? Outro dia mesmo, aí atrás, teve os 100 anos do rádio, né? Olha que quanta coisa legal que aconteceu com o rádio. Hoje o rádio tem imagem, né? Sim, exatamente. Para quem acessa as mídias e para quem continua lá na frequência também. Enfim, você tem várias formas de continuar parceiro do rádio, tá? Portanto, ajude a Rádio Rio de Janeiro, né? A continuar aí com o seu trabalho. Bill, ficamos devendo a nota da pergunta 18 que nós vamos repetir aqui, né? Que foi feita lá ao senhor Hitote, tá? Vós agradecemos por consentir em responder ao nosso chamado. E ele respondeu: a Deus trabalhai e pensai, né? Então tem uma nota que ele diz assim: a pessoa que fez a evocação e que conhece os costumes desses povos, declarou que essa última frase está conforme seus hábitos. Entre eles, é uma locução de uso de alguma sorte banal, o que o médium não poderia adivinhar. Igualmente, reconhece que toda a conversa está em relação com o caráter do espírito evocado e que, para ele, sua identidade está evidenciada. A resposta à questão 17 oferece uma particularidade notável. Estaremos encarnados em uma mesma esfera e nossas existências se tocarão. Está confirmado que os seres que se amaram se reencontram no mundo dos espíritos, mas parece, além do mais, segundo muitas respostas análogas, que podem se seguirem algumas vezes numa outra existência corporal, onde as circunstâncias os aproximam, sem que disso suspeitem.
seja pelos laços de parentesco, seja pelas relações amigáveis. Isso nos dá a razão de certas simpatias. O que me chamou a atenção aqui foi que nem sempre, né, os que se amam vão ter necessidade de estar juntos, já se amam e não mais se esquecerão um do outro. Exato, muito bem lembrado. Jamais se esquecerão e estarão se encontrando, mesmo que um esteja encarnado, né, Francisco, e o outro não, porque existe a questão do desdobramento, da emancipação da alma. Né? Quem acompanhou, né, o filme André Luiz, né, e a sua mãe tem boa noção disso, mas naquele momento a mãe dele ainda permanecia na Terra, né? Sim, exatamente. Sim, com certeza, né? Sem dúvida. Então vamos lá, né? Passando agora para o próximo capítulo aqui, próximo item do capítulo, né? Um espírito estouvado, tá? Então não dá o nome, né? Sim. O senhor J, um de nossos colegas da sociedade, vira diversas vezes chamais azuis passearem sobre sua cama. Chamas azuis, né? Chama azul. Chamas azuis passearem sobre sua cama. Vamos repetir? O senhor J, um de nossos colegas da sociedade, vira diversas vezes chamas azuis passearem sobre sua cama. Convicto de que era uma manifestação, tivemos a ideia no dia 20 de janeiro último de evocar um desses espíritos a fim de nos edificar sobre a sua natureza. 1. Evocação. Que queres de mim? 2. Com qual objetivo te manifestaste na casa do senhor J? Que te importa? 3. A mim isso pouco importa. É verdade, mas isso não é indiferente ao senhor J. Ah, bela razão, hein? Tem uma nota, né? Essas primeiras perguntas foram feitas pelo senhor Kardec, tá? Então já sabemos aqui, né, que o senhor J prosseguiu no interrogatório, ele estava presente à reunião. Sim. Tá? Então vamos lá. 4. É que não recebo todo mundo de bom grado em minha casa. Não tem razão. Sou muito bom. Isso Tá. aí já denota alguma coisinha. Né? Sim. 5. Dá-me, pois, o prazer de me dizer o que fazias em minha casa. Por acaso acreditas que pelo fato de ser bom eu te devo obedecer? Nossa, olha aí. 6. Foi-me dito que és um espírito muito leviano. Julgaram-me muito mal a esse respeito. Fora de propósito, né? Totalmente. Então, Exato. 7. Se é uma calúnia, o prove. Não me incomodo. 8. Eu poderia bem empregar um meio para te conhecer? Palavra de honra. Isso não poderia senão me divertir um pouco. 9. Eu te intimo a me dizer o que vieste fazer em minha casa. Não tinha senão um propósito. Divertir-me. E aí, né? Estamos chegando lá, né? Estamos chegando, já está se mostrando, né? 10. Isso não está de acordo com o que me foi dito por espíritos superiores. Eu fui mandado à tua casa e já conheces a razão. Estás satisfeito? Nossa. 11. Pois mentiste? Não. 12. Não tinhas, portanto, mais intenções? Não, disseram-te o mesmo que eu. 13. Poderias me dizer qual a tua classe entre os espíritos? Tua curiosidade me agrada. Legal, né? Me apraz, olha que bacana, né? Então, ele já está ficando... É aquela questão, né, Bill? A gente, quando um espírito se manifesta, precisamos saber quais as perguntas que devemos fazer também. Exatamente, com né? certeza. Daí a importância do médium estar minimamente ligado, né? Minimamente conectado à espiritualidade, conectado à assessoria, à assistência que você está recebendo também, né, Bill? Com certeza, porque sem essa sintonia a gente perde totalmente o sentido da razão, né? E nesse momento, sobretudo, da codificação ali, né, onde Kardec estava aprimorando e investigando, né? Era necessário que os médios estivessem bem conectados para não haver ruído, né? Ruído.
E Kardec começa aqui abrindo, né, pela própria curiosidade em si dele, com questionamentos importantes. É importante sempre questionarmos. Na medida em que a gente começa a questionar muito o espírito se mostra, né? Uns mais impacientes, outros menos, uns levando para o lado da brincadeira, que é o caso desse aqui, mas o importante é a gente estar conectado sempre para que a intuição não nos falte nesse momento, né, Chiquinho? E é importante também ressaltar aqui que ele falou, né, que mesmo ele sendo um espírito bom, o que garantia que ele podia ser obediente a este, né? Sim. Mas os espíritos bons têm poder sobre os maus, né? Sim, Perfeito. tem ascensão. É Perfeito. Muito bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, né? Março de 1859. Estamos conversando aqui sobre as indagações de Allan Kardec e do Sr. J, né? Um espírito estouvado, tá? Vamos lá, questão número 14, né, para a gente dar continuidade. Uma vez que pretende ser bom, por que me respondes de modo tão pouco conveniente? Acaso eu te insultei? Não, né? Então, 15. Não, mas por que responde de modo evasivo e te recusas a me dar as informações que te peço? Sob o comando de certos espíritos, sou livre para fazer o que quiser. Sob uma pergunta meio, a resposta paradoxal, né? Sob o comando de certos espíritos, sou livre, só que não, para fazer o que quiser, né? Certo. Né? Ele está sob a orientação de alguém ali, né? Com certeza, né? 16. Então vejo com prazer que começas a ser mais conveniente e auguro que terei contigo relações mais amáveis. Deixa de palavreado, será muito melhor. 17. Sob qual forma estás aqui? Não tenho mais forma. Nossa, 18. Sabes o que é perispírito? Não, a menos que seja o vento. 19. O que eu poderia te fazer que te seja agradável? Já te disse, cala-te. 20. A missão que vieste cumprir em minha casa te fará avançar como espírito? Bom, isso é outra coisa. Não me faças tais perguntas. Já sabeis que obedeço a certos espíritos. Dirige-te a eles. Quanto a mim, peço para ir embora. E aí? Né? E aí? Tem uma diferença aqui, ele está estabelecendo uma diferença entre ele e os demais espíritos que estão lá. Né? Sim. A questão do perispírito que ele pergunta, ele diz assim, mas por que ele não... Né? Não tem mais forma. Não tem mais forma, né? Não tem mais como ele falar disso, né? E tudo, né, Francisco? E se torna curioso para nós, né, acompanhar esse diálogo, uma vez que ele se mostra subordinado a alguém e ele não ter forma, né? Exatamente. Ele nem sabe o que é perispírito, né? A menos que seja o vento. Quer dizer, ele não tem ideia do que seja perispírito. Exato. Né? 21. Tivemos mais relações, mais no sentido de boa ou má, tá? Tivemos más relações em outra existência e isso seria a causa do teu mau humor? Bem, não te lembras de quanto disseste mal de mim? A quem quisesse ouvir. Cala-te, digo-te. Cala-te, digo eu. Cala-te. 22. Não te disse senão o que me foi dito pelos espíritos superiores a ti. Disseste também que eu te havia obsediado. Olha só. Ficaste satisfeitos com o resultado que obtiveste? Bom, isso não é contigo. Tá. 24. Sempre queres, pois, que conserve de ti má opinião? É possível. Vou-me embora. Ele já está se despedindo. Já se despediu. Sem dar muitos detalhes, muitas explicações, referências. Não é? É a questão da simbiose de pensamento, das nossas atitudes, o que você andou falando por aí, não é? É a questão do não julgueis. Olha o evangelho muito deficitário aqui, né, Bill? Com certeza, muito carente, né? E o espírito está ali, coladinho, né? Então, tá vendo que teve até alguma existência. Olha, não sei não, me ocorreu aqui uma coisa que a gente precisa falar, né? Quem somos nós para julgar se esse espírito incorreu em delitos gravíssimos para perder o perispírito? Perder o perispírito, vamos colocar aspas do filósofo,
porque não é perder o perispírito, não é isso. Ficou a forma. É a forma dele, né? Formato, né? Do formato dele humano, digamos assim, né? Semimaterial na forma humana, né? Sim. Que ele pode se modificar para animal, para ovoide, sim. né, Bill? Sim. Para uma série de situações segundo as suas ações, né? Sim, uma série de fatores que comprometem a forma perispiritual, né? E isso, enfim, ao longo do tempo ele vai resguardando, né? Ressarcindo, ou retomando, a palavra é essa, retomando a forma perispiritual, mas muito, sobretudo nas obras de André Luiz fala muito sobre perfeito. isso, né? Os ovoides e espíritos que como a animalização, como é que é o nome da animalização mesmo? Licantropia. Licantropia, obrigado Chiquinha, licantropia, enfim. Está no livro dos médiuns, comum, né? Livro dos médiuns também, enfim. Exato. É uma coisa importante, porque vai ver que esse espírito... Gente, isso acontece na vida de todos nós, né, Chiquinho? Na vida de todos nós pode acontecer. Um vizinho, alguém que você conheça da sua própria família, da sua própria convivência, ou um desconhecido que você vê que cometeu uma barbárie e você fica falando dele. Porque você ficou falando dele, você criou sintonia. Exatamente, né? E obsessor e obsidiado têm a mesma comunicação, né? Exatamente. Sem dúvida, você criou sintonia porque você criticou. E você no passado, né? E na medida que você critica, você já denota a sua própria inferioridade. Perfeito. Porque o espírito perfeito, ele não está aqui para criticar ninguém, está aqui para ajudar. Perfeito. E, aliás, ele nem enxerga a gente como maus. Ele enxerga a gente como espíritos equivocados que ainda somos. Então, se a gente para criticar o outro, já denota a nossa inferioridade. E os espíritos se atraem como? Por afinidade, pelo nível de inferioridade. Então, com certeza. Como o Renato lembrou muito bem. Deixa eu só fazer um apontamento. Uma vez que o espírito tenha se apresentado, dito que perdeu a sua forma, Renato e Bill Fabiano, seria ele aquelas chamas? As chamas azuis? Pois é. Exatamente. Pois é. Exatamente. Esse fato me chamou a atenção. Sabe por que me chamou a atenção? Porque nós podemos verificar, quem tem a mediunidade da vidência, né? Essa percepção, nossa, passou alguma coisa aqui, não é? Um vulto, um vento, e isso pode estar carregado de alguma energia que pode realmente refletir alguma luz. Sim. Entretanto, nem toda essa energia que você vê, que reflete uma luz, pode ser de um espírito ou de alguma situação positiva. Não é? Muito embora essa luz te pareça, a um primeiro momento, ser uma luz natural, o que eu digo o seguinte, boa, não, era uma luz boa e tal. Por quê? Porque o espírito pode se travestir. Exatamente. E expliquemos a palavra travestir. Né? Se revestir de outras situações, de outras roupas, né? De outras imagens e tudo mais, né? Nosso irmão da técnica está olha só, concordando aqui com tudo. Concordando com tudo, ratificando tudo aqui, né? Isso aí. Não é isso, Francisco? Com certeza. É importante, né, termos a seriedade que o perispírito é ideoplástico, né? Ele assume a forma conforme aquele que se manifesta deseja apresentar-se, né? Exatamente. E a gente tem, de novo, o Laboratório do Mundo Invisível, Livro dos Médiuns. Novamente, estamos falando muito disso. Muito sobre isso. Impressionante, né? Estamos falando 126, de né? 126 a 131. 131, né? É só procurar lá no Livro dos Médiuns, ok? Isso aí. Tem uma observaçãozinha aí, né, Renato? Tem uma observação, né? Então, eu leio ou você lê, Bill? Posso ler. Então vamos lá. Bom, pelas conversas relatadas, podemos constatar a extrema diversidade que existe na linguagem dos espíritos, conforme seu grau de elevação. Isso a gente já falou por diversas vezes aqui, né? A dos espíritos dessa natureza é quase sempre caracterizada pela grosseria e pela impaciência. Isso é outra coisa que denota muito o que o espírito ainda é, ou que o espírito esteja naquele momento, né? A grosseria, ou seja, palavras chulas,
e a impaciência. Você começa a questionar muito, em algum momento ele vai cair. Não tem como a máscara ficar no rosto dele por muito tempo. Quando são chamados a reuniões sérias, sentimos que não comparecem de bom grado. Têm pressa de partir porque não se sentem à vontade no meio de seus superiores e das pessoas que os embaraçam com perguntas. É o que ele fala. Eu estou aqui com espíritos... Ele usa a palavra... Qual é a palavra que ele usa? Com espíritos superiores? Não, com outros... Sob o comando de certos espíritos, sou livre para fazer o que quiser. Ou seja, ele estava sob a égide de alguém ali. Alguém estava à frente dele comandando, permitindo, oferecendo liberdade, mais ou menos para ele. Não se dá o mesmo nas reuniões frívolas, em que nos divertimos com as suas faceias. Estão no seu próprio ambiente e o aproveitam com alegria, ou seja, no ambiente deles eles fazem meio que o que querem, estão mais à vontade ali, mas quando eles estão em reuniões sérias, eles ficam sob a égide de espíritos superiores e estão sujeitos a esses questionamentos aí, né, que Kardec fazia, que a sociedade espírita fazia para eles, né? Em se tratando de energia, a gente tem falado nisso nos últimos programas, né? Energia, magnetismo, né? E tudo mais. Esses espíritos até manifestam essa inquietação, né? Essa vontade de ir embora logo e tudo, porque eles sentem que a energia é diferente. Sim. Né? Até da própria assistência do médium, né? Mas o médium... Não é o médium, é a assistência do médium. O médium pode ser um médium equilibrado. Não vamos falar bom. Sim. Não. Equilibrado? Sim, no sentido do jejum, né? Para o trabalho. Sim. Ele pode ser o melhor instrumento. Isso sim, ele pode ser, com certeza. E ter uma assistência melhor. Né? Mas quando ele fala aqui que dá vontade de ir embora, dá vontade de querer se despedir logo, de ser grosseiro e tudo, é justamente isso, ele sente essa energia, né? Sim. E a gente vê muito também entre os próprios encarnados, né? Pessoas que vão lá visitar as casas. Por que as pessoas ficam angustiadas, agoniadas? Não só pela presença dos espíritos, obviamente, não dá para botar tudo na conta deles, né? Óbvio. Mas também pela impaciência da pessoa que está naquele estado. E estando naquele estado, ela atrai para ela pessoas, espíritos, né, no caso. Se tem alguma ligação com eles de passado, não se sabe, mas invariavelmente há uma ligação. Então eles se reúnem ali numa casa espírita para falar de Jesus, para falar de blá blá blá, para eles aquilo ali é um saco, não tem paciência, eles querem ir embora. E isso também é o medo também de eles serem envolvidos em toda aquela aura que vai fazer com que eles se transformem, não é isso, Renato? Exatamente. Chiquinho, 15 segundos. Nossa, mãe, 15 segundos. 20. 20, né? Então, é o que acontece, né? As vibrações não concordam, né? E ele se sente muito desconfortável. E por esse sentimento, essa sensação, deseja logo partir, né? Com certeza. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Agradeço a todos a presença do meu parceiro Bill Fabiano. Beijo no coração de todos. Francisco de Assis. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.